Meu nome é Tiago, tenho 28 anos e sou investigador particular. Nunca imaginei que o caso em que me meti iria me levar a um pesadelo tão profundo, mas foi o que aconteceu. Tudo começou numa manhã fria de outono, quando recebi um telefonema anônimo. A voz, baixa e trêmula, não me disse muito, mas algo na maneira como ela soava me deixou alerta. Algo está acontecendo na floresta. Você precisa ir lá. Foi tudo o que a pessoa disse antes de desligar abruptamente. Eu estava acostumado com ligações estranhas, mas algo naquela voz me incomodou. Decidi investigar, e com isso comecei a descobrir uma série de desaparecimentos que até então ninguém havia ligado entre si. Mas havia uma coisa em comum em todos os casos. As vítimas foram vistas pela última vez entrando na floresta de Hales, uma vasta área de árvores que ninguém se atrevia a explorar muito, mesmo durante o dia. Sabia que tinha que ir. Não tinha dúvidas de que algo estava por trás disso, algo que se escondia na escuridão daquelas árvores. E claro, minha curiosidade me levou até lá. Preparei meu equipamento. Algo simples, uma lanterna, uma câmera e o celular, que mal poderia ser útil em uma área remota como aquela. Coloquei uma jaqueta pesada, já que o vento cortante fazia a temperatura cair, e parti para a floresta de Hales. Cheguei no início da tarde, quando a luz ainda batia nas copas das árvores, mas sabia que não demoraria para a escuridão começar a se infiltrar, tornando o lugar ainda mais sinistro. As árvores altas pareciam formar um muro ao redor da trilha, e o som da vida selvagem estava ausente, como se a floresta estivesse em silêncio total, aguardando algo. A primeira parte do caminho foi tranquila, até que comecei a perceber algo estranho. A trilha, que deveria ser simples de seguir, começou a se estreitar. As árvores estavam mais próximas, quase como se estivessem me observando. E então foi quando vi as marcas no chão, rastro de botas. Não era o tipo de marca que você esperaria ver em um local como aquele. Não era uma trilha feita por caminhantes comuns. As pegadas estavam profundas, como se alguém tivesse forçado o caminho, apressado. Fui seguindo, meu instinto me dizendo que algo não estava certo. A floresta parecia mudar à medida que eu avançava. As sombras das árvores se esticavam e o ar se tornava mais pesado, difícil de respirar. Eu estava tão focado nos rastros que mal percebi a primeira coisa estranha que aconteceu. Um som, um farfalhar de folhas vindo de algum lugar à minha esquerda. Tentei ignorar. Talvez fosse algum animal, talvez só o vento. Mas, ao olhar para o lado, vi uma silhueta movendo-se rapidamente entre as árvores. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que era aquilo, mas não havia mais tempo para hesitar. Eu precisava continuar. A silhueta desapareceu entre as árvores tão rápido quanto surgiu. Meu coração estava batendo forte no peito, mas tentei me acalmar. Não podia me deixar levar pelo medo. Sabia que havia algo maior em jogo. Continuei a seguir as pegadas, mais cauteloso agora. A sensação de ser observado não saía de mim. O som das folhas sob meus pés era a única coisa que quebrava o silêncio opressor. Mas até isso parecia ecoar de forma anormal, como se a floresta estivesse viva e me engolindo aos poucos. Foi então que cheguei a um ponto em que as árvores se abriram um pouco, formando uma clareira. No centro, algo me fez parar abruptamente. Um corpo estava ali, estirado no chão,
com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que não deveria. O rosto estava deformado, um misto de pavor e dor, e o corpo tinha sinais evidentes de violência. Mas o que realmente me deixou imóvel foi o detalhe que quase passei despercebido. Na mão da vítima, apertada com força, havia um pedaço de tecido rasgado. Era um pedaço de uma camisa vermelha. O medo me consumiu por um segundo. Conhecia aquele tecido. Era de uma pessoa desaparecida recentemente. Um dos casos sobre os quais eu estava investigando. Ele estava ali. Mas como? Por que estava ali? De repente, um som novamente. Mas agora não era de folhas. Era mais. Distante. Algo pesado. Passos. Rapidamente me escondi atrás de uma árvore, mantendo a respiração o mais silenciosa possível. O som se aproximava e então vi. Era um homem, alto, com uma expressão vazia e os olhos fixos em um ponto adiante, como se estivesse em transe. Ele não parecia perceber minha presença. Ele passou lentamente pela clareira, parando bem perto do corpo. Fiquei ali, imóvel, enquanto ele se ajoelhava ao lado da vítima como se estivesse conversando com ela. Não pude ouvir suas palavras, mas a visão me fez tremer. Algo não estava certo. Algo muito mais profundo do que um simples crime estava acontecendo naquela floresta. Enquanto o homem permanecia ajoelhado, murmurando palavras incompreensíveis, eu me sentia como se estivesse em outro mundo. A floresta, a escuridão e aquele ser estranho. Tudo parecia surreal. Mas uma lembrança, uma memória distante, surgiu em minha mente, como se fosse um sinal. Minha mãe sempre falava sobre como a vida podia ser imprevisível e como a morte, por mais difícil que fosse de entender, tinha uma maneira de se arranjar. Eu cresci ouvindo histórias sobre perdas. Meu pai, um policial, havia sido assassinado quando eu tinha apenas 8 anos. Ele investigava casos como esse, desaparecimentos, crimes não resolvidos. Ele foi a última vítima de algo que nunca soubemos o que era. E ele nunca voltou para casa. Quando ele morreu, minha mãe se fechou. Eu era muito jovem para entender tudo o que estava acontecendo, mas o impacto foi claro. A dor no rosto dela, o medo nos olhos dela todas as vezes que eu perguntava sobre ele. Aquilo me marcou profundamente. Foi aí que comecei a me interessar por investigações, querendo entender o que havia acontecido com meu pai. Meu trabalho como investigador particular nasceu disso. Uma tentativa de responder perguntas que eu nunca pude fazer a ele. Agora, aqui estava eu, novamente em uma floresta escura, diante de mais uma vítima. Algo em minha mente me dizia que havia uma conexão com o passado, com o que aconteceu com meu pai. Talvez eu tivesse me envolvido neste caso para desenterrar algo que nem mesmo sabia que procurava. O homem levantou-se abruptamente e eu quase dei um passo em falso ao tentar me esconder melhor. Ele olhou para os lados, com os olhos vazios, e então, sem mais nem menos, virou-se em direção a uma das árvores e começou a caminhar. Mas ao passar por uma das sombras projetadas por um tronco grosso, ele parou, ficou imóvel, parecia sentir alguma presença. Foi quando ele olhou diretamente para o ponto onde eu estava escondido. O coração disparou dentro do peito. Eu sabia que se fosse visto estaria em perigo. Ele continuava parado, seus olhos fixos em mim, mas para minha surpresa não fez nenhum movimento brusco. O que ele queria?
O tempo parecia se arrastar enquanto me perguntava se ele tinha me notado ou se estava apenas perdido em seus próprios pensamentos. Então, ele começou a se afastar lentamente. Mas antes de sair de vista, ele disse algo. Uma frase que eu nunca mais esqueceria. Você não vai conseguir sair daqui. As palavras ecoaram em minha mente enquanto ele desaparecia entre as árvores, e eu senti um arrepio percorrendo minha espinha. Não era apenas um caso. Era algo mais. Algo muito mais sombrio. E eu agora estava preso no centro disso. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto o homem desaparecia na escuridão da floresta. A tensão era insuportável, e por mais que tentasse racionalizar, não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu precisava sair dali, mas a floresta parecia me prender, como se as árvores estivessem se fechando ao meu redor. Senti uma pressão crescente no peito, o medo e a curiosidade se misturando de uma forma insuportável. E então tomei a decisão. Precisava entender o que estava acontecendo. Queria saber o que ligava os desaparecimentos, o corpo na clareira e o homem estranho. Afinal, esse caso estava me consumindo há dias, e de alguma forma eu sentia que tinha chegado à raiz de tudo. Mas eu estava errado. Andei em direção à clareira. Os passos pesados e o som da minha respiração ofegante se misturando com o silêncio denso da floresta. O corpo estava lá, inerte, a expressão de dor ainda estampada em seu rosto. Não havia mais vida ali. Mas o que realmente me chocou foi o que vi ao lado do corpo. Uma fotografia velha, amarelada, com o rosto de um homem. Meu pai. A dor em meu peito ficou mais forte. Como essa foto chegou ali? Por que meu pai estava envolvido nesse mistério? Minha mente começou a rodar, como um caleidoscópio de memórias e perguntas não respondidas. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma mão gelada tocou meu ombro. Eu não precisei me virar. Eu sabia quem era. O homem que estava na floresta, o homem que havia me encarado, agora estava atrás de mim. Seus olhos vazios estavam fixos em mim, e eu não conseguia mais me mover. A sensação de inevitabilidade era esmagadora, como se eu estivesse apenas cumprindo um destino que já havia sido escrito há muito tempo. Você não vai conseguir sair daqui, ele repetiu, desta vez em um sussurro. Como seu pai, você está preso. O arrepio percorreu minha espinha. O que ele queria dizer com aquilo? Como ele sabia sobre meu pai? E mais importante, o que estava acontecendo naquela floresta. Eu tentei correr, tentei fugir, mas as árvores começaram a se mover. Elas se fecharam, bloquearam minha saída, como se a floresta tivesse vida própria, como se fosse uma prisão. Gritei, mas ninguém poderia me ouvir. O homem me seguiu com um passo lento, quase como se estivesse me observando com uma calma macabra. A última coisa que vi foi o brilho de algo metálico em suas mãos, uma faca, refletindo a luz fraca da lua. Ele avançou, e eu finalmente entendi o que estava acontecendo. Estava uma noite fria, mais fria do que o normal para aquela região. Decidi fazer algo que não costumo, uma caminhada noturna pela floresta. Sempre fui fascinado pela tranquilidade da natureza, mas também sabia que a floresta podia ser traiçoeira à noite. Levava comigo uma lanterna potente, daquelas que iluminam como um holofote,
e um pequeno canivete apenas para me sentir mais seguro. A trilha que escolhi era uma das mais frequentadas durante o dia, mas naquela noite não havia uma alma viva por ali, ou pelo menos era o que eu pensava. À medida que me aprofundava na mata, o som dos grilos e do vento entre as árvores parecia aumentar, criando uma sinfonia inquietante. Foi quando por um instante tudo parou. O som cessou como se alguém tivesse desligado o mundo. A sensação de vazio era esmagadora, e o silêncio pesava mais do que eu esperava. Continuei andando, tentando me convencer de que era apenas impressão minha. Afinal, é normal que os sons da floresta variem, não? Mas então ouvi algo. Um estalo vindo de algum lugar à esquerda. Virei a lanterna naquela direção, mas não vi nada. Apenas árvores retorcidas e sombras dançando conforme a luz se movia. Deve ser um animal pequeno, pensei. Mas logo outro som chamou minha atenção, mais distante dessa vez. Era um som seco, quase como madeira sendo arrastada pelo chão. Apressei o passo, mas não conseguia me livrar daquela sensação de que estava sendo observado. Foi então que vi. Algo refletiu a luz da minha lanterna, brilhando ao longe. Era um pequeno objeto, preso a um galho baixo. Me aproximei com cuidado, e quando finalmente entendi o que era, um calafrio percorreu meu corpo. Era um pedaço de pano, sujo de algo que parecia ser sangue seco. Ao lado do pano, cravado na árvore, havia um pequeno entalhe, um símbolo estranho, como um triângulo com linhas cruzando o interior. Eu nunca tinha visto nada parecido. Meu coração disparou. A floresta, que antes parecia um refúgio tranquilo, agora parecia claustrofóbica, como se as árvores estivessem fechando o cerco. Resolvi dar meia volta e retornar para o carro, mas antes que pudesse tomar 10 passos na direção contrária, ouvi um som que gelou minha espinha. Passos, lentos, firmes e vindo na minha direção. Minhas mãos suavam enquanto segurava a lanterna com mais força, apontando-a para o caminho de onde o som vinha. A luz cortou a escuridão, mas tudo o que vi foram as sombras se mexendo conforme as árvores balançavam com o vento. O barulho, no entanto, não parava. Pelo contrário, parecia mais próximo, como se estivesse a poucos metros. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula, mal reconhecível. Não houve resposta. Apenas o som dos passos, agora misturado com um leve arrastar, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão. Eu precisava sair dali. Comecei a andar rápido, quase correndo, mas tentando não fazer barulho. A trilha parecia infinitamente mais longa do que quando entrei. Cada sombra parecia se esticar na minha direção e minha respiração já estava descompassada. Foi então que tropecei. Caí de joelhos, a lanterna rolando alguns metros à frente. No momento em que fui pegá-la, notei algo estranho no chão. Pegadas não eram normais. Eram descalças, mas os dedos pareciam incrivelmente longos, quase como garras. Meu coração disparou ainda mais quando percebi que elas não iam na direção de onde eu vim. Elas estavam seguindo o mesmo caminho que eu. Peguei a lanterna com pressa, mas ao levantar, a luz iluminou algo que me fez congelar. Havia uma figura parada mais à frente na trilha, parcialmente encoberta pelas sombras das árvores. Era alta, desproporcionalmente magra, e parecia me observar, embora eu não conseguisse ver seu rosto com clareza. A figura não se movia,
mas a simples presença dela fazia o ar ao meu redor parecer mais pesado. O medo tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e comecei a correr. Meus passos eram desajeitados e os galhos rasgavam minha roupa e arranhavam minha pele enquanto eu tentava me afastar. Atrás de mim, pude ouvir o som de passos acelerados, como se a coisa tivesse decidido me seguir. A cada metro percorrido, meu desespero crescia. A ideia de olhar para trás nem passava pela minha mente e eu não queria saber o quão perto estava. Mas então, algo fez meu sangue gelar ainda mais. Uma risada baixa, rouca e prolongada ecoou pela mata, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Eu não conseguia mais distinguir onde ela estava. De repente, minha lanterna começou a piscar. A luz oscilava, deixando o caminho à minha frente ainda mais ameaçador. Enquanto eu lutava para ajustar a lanterna, tropecei novamente, desta vez em algo maior. Quando virei o feixe de luz para o que havia me derrubado, percebi que não era uma pedra ou raiz, era uma mochila. Uma mochila rasgada, com manchas escuras que pareciam sangue. Minha respiração ficou presa. Mexi na mochila, mesmo com as mãos trêmulas, e encontrei um caderno. Suas páginas estavam molhadas e rasgadas, mas algumas palavras ainda eram legíveis. Não confie na sombra. Eles veem tudo. Eles estão aqui. Antes que eu pudesse processar o que estava lendo, o som de passos parou. O silêncio voltou, mas dessa vez não era reconfortante, era sufocante. Lentamente ergui os olhos e percebi que algo estava agora a poucos metros de mim. Não era mais apenas uma figura parada. Era algo mais. Algo que parecia se fundir às sombras, com olhos brilhantes que pareciam perfurar minha alma. Sem pensar, larguei a mochila e corri na direção contrária. Meu corpo parecia agir sozinho, movido pelo puro instinto de sobrevivência. Os galhos pareciam tentar me segurar, como se a floresta inteira estivesse viva e conspirando contra mim. Eu podia sentir a presença se aproximando, cada vez mais perto, e a risada rouca voltou, agora acompanhada por sussurros incompreensíveis. Eu precisava sair daquela mata, mas a trilha parecia se perder, como se estivesse mudando diante dos meus olhos. Meu coração batia descontrolado, e uma única pergunta ecoava na minha mente. Seria possível escapar? Não houve tempo para a resposta. A mata se abriu de repente em uma clareira, mas o que deveria trazer alívio apenas piorou a situação. No centro, havia uma pilha de objetos humanos, mochilas, sapatos e algo que meu cérebro se recusou a processar restos. Minha mente gritava para que eu corresse, mas meu corpo estava paralisado. Foi então que senti um toque gelado em meu ombro. Virei-me abruptamente, mas não havia nada lá. Apenas a risada, agora muito mais alta, e a sensação de que a floresta inteira estava viva, observando. Antes que pudesse dar outro passo, algo me atingiu na lateral, me derrubando ao chão. A última coisa que vi antes de perder os sentidos foi a sombra crescendo sobre mim, como se fosse devorar tudo à sua volta. Quando acordei, estava de volta à trilha, mas algo estava diferente. Minha mochila, lanterna e canivete haviam sumido. Minhas roupas estavam limpas, sem nenhum arranhão ou sinal de que algo havia acontecido. Seria um sonho, uma alucinação. Tentei encontrar o caminho de volta ao carro, mas a floresta parecia interminável. A cada passo, a mesma risada ecoava ao longe, me lembrando de que,
Seja lá o que fosse aquilo, não tinha terminado comigo. E talvez nunca tivesse. Estava uma noite fria, mais fria do que o normal para aquela região. Decidi fazer algo que não costumo, uma caminhada noturna pela floresta. Sempre fui fascinado pela tranquilidade da natureza, mas também sabia que a floresta podia ser traiçoeira à noite. Levava comigo uma lanterna potente, daquelas que iluminam como um holofote, e um pequeno canivete apenas para me sentir mais seguro. A trilha que escolhi era uma das mais frequentadas durante o dia, mas naquela noite não havia uma alma viva por ali, ou pelo menos era o que eu pensava. À medida que me aprofundava na mata, o som dos grilos e do vento entre as árvores parecia aumentar, criando uma sinfonia inquietante. Foi quando, por um instante, tudo parou. O som cessou, como se alguém tivesse desligado o mundo. A sensação de vazio era esmagadora e o silêncio pesava mais do que eu esperava. Continuei andando, tentando me convencer de que era apenas impressão minha. Afinal, é normal que os sons da floresta variem, não? Mas então, ouvi algo. Um estalo, vindo de algum lugar à esquerda. Virei a lanterna naquela direção, mas não vi nada. Apenas árvores retorcidas e sombras dançando conforme a luz se movia. Deve ser um animal pequeno, pensei. Mas logo outro som chamou minha atenção, mais distante dessa vez. Era um som seco, quase como madeira sendo arrastada pelo chão. Apressei o passo, mas não conseguia me livrar daquela sensação de que estava sendo observado. Foi então que vi. Algo refletiu a luz da minha lanterna, brilhando ao longe. Era um pequeno objeto, preso a um galho baixo. Me aproximei com cuidado, e quando finalmente entendi o que era, um calafrio percorreu meu corpo. Era um pedaço de pano, sujo de algo que parecia ser sangue seco. Ao lado do pano, gravado na árvore, havia um pequeno entalhe, um símbolo estranho como um triângulo com linhas cruzando o interior. Eu nunca tinha visto nada parecido. Meu coração disparou. A floresta, que antes parecia um refúgio tranquilo, agora parecia claustrofóbica, como se as árvores estivessem fechando o cerco. Resolvi dar meia volta e retornar para o carro. Mas antes que pudesse tomar 10 passos na direção contrária, ouvi um som que gelou minha espinha. Passos, lentos, firmes e vindo na minha direção. Minhas mãos suavam enquanto segurava a lanterna com mais força, apontando-a para o caminho de onde o som vinha. A luz cortou a escuridão, mas tudo o que vi foram as sombras se mexendo conforme as árvores balançavam com o vento. O barulho, no entanto, não parava. Pelo contrário, parecia mais próximo, como se estivesse a poucos metros. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula, mal reconhecível. Não houve resposta. Apenas o som dos passos, agora misturado com um leve arrastar, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão. Eu precisava sair dali. Comecei a andar rápido, quase correndo, mas tentando não fazer barulho. A trilha parecia infinitamente mais longa do que quando entrei. Cada sombra parecia se esticar na minha direção, e minha respiração já estava descompassada. Foi então que tropecei, caí de joelhos, a lanterna rolando alguns metros à frente. No momento em que fui pegá-la, notei algo estranho no chão. Pegadas. Não eram normais.
Eram descalças, mas os dedos pareciam incrivelmente longos, quase como garras. Meu coração disparou ainda mais quando percebi que elas não iam na direção de onde eu vim. Elas estavam seguindo o mesmo caminho que eu. Peguei a lanterna com pressa, mas ao levantar, a luz iluminou algo que me fez congelar. Havia uma figura parada mais à frente na trilha, parcialmente encoberta pelas sombras das árvores. Era alta, desproporcionalmente magra, e parecia me observar, embora eu não conseguisse ver seu rosto com clareza. A figura não se movia, mas a simples presença dela fazia o ar ao meu redor parecer mais pesado. O medo tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e comecei a correr. Meus passos eram desajeitados, e os galhos rasgavam minha roupa e arranhavam minha pele, enquanto eu tentava me afastar. Atrás de mim, pude ouvir o som de passos acelerados, como se a coisa tivesse decidido me seguir. A cada metro percorrido, meu desespero crescia. A ideia de olhar para trás nem passava pela minha mente. Eu não queria saber o quão perto estava. Mas então, algo fez meu sangue gelar ainda mais. Uma risada baixa, rouca e prolongada ecoou pela mata, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Eu não conseguia mais distinguir onde ela estava. De repente, minha lanterna começou a piscar. A luz oscilava, deixando o caminho à minha frente ainda mais ameaçador. Enquanto eu lutava para ajustar a lanterna, tropecei novamente, desta vez em algo maior. Quando virei o feixe de luz para o que havia me derrubado, percebi que não era uma pedra ou raiz, era uma mochila. Uma mochila rasgada, com manchas escuras que pareciam sangue. Minha respiração ficou presa. Mexi na mochila, mesmo com as mãos trêmulas, e encontrei um caderno. Suas páginas estavam molhadas e rasgadas, mas algumas palavras ainda eram legíveis. Não confie na sombra. Eles veem tudo. Eles estão aqui. Antes que eu pudesse processar o que estava lendo, o som de passos parou. O silêncio voltou, mas dessa vez não era reconfortante, era sufocante. Lentamente ergui os olhos e percebi que algo estava agora a poucos metros de mim. Não era mais apenas uma figura parada. Era algo mais. Algo que parecia se fundir às sombras, com olhos brilhantes que pareciam perfurar minha alma. Sem pensar, larguei a mochila e corri na direção contrária. Meu corpo parecia agir sozinho, movido pelo puro instinto de sobrevivência. Os galhos pareciam tentar me segurar, como se a floresta inteira estivesse viva e conspirando contra mim. Eu podia sentir a presença se aproximando, cada vez mais perto, e a risada rouca voltou, agora acompanhada por sussurros incompreensíveis. Eu precisava sair daquela mata, mas a trilha parecia se perder, como se estivesse mudando diante dos meus olhos. Meu coração batia descontrolado, e uma única pergunta ecoava na minha mente. Seria possível escapar? Não houve tempo para a resposta. A mata se abriu de repente em uma clareira, mas o que deveria trazer alívio apenas piorou a situação. No centro havia uma pilha de objetos humanos, mochilas, sapatos e algo que meu cérebro se recusou a processar restos. Minha mente gritava para que eu corresse, mas meu corpo estava paralisado. Foi então que senti um toque gelado em meu ombro. Virei-me abruptamente, mas não havia nada lá. Apenas a risada, agora muito mais alta.
e a sensação de que a floresta inteira estava viva, observando-me. Antes que pudesse dar outro passo, algo me atingiu na lateral, me derrubando ao chão. A última coisa que vi antes de perder os sentidos foi a sombra crescendo sobre mim, como se fosse devorar tudo à sua volta. Quando acordei, estava de volta à trilha, mas algo estava diferente. Minha mochila, lanterna e canivete haviam sumido. Minhas roupas estavam limpas, sem nenhum arranhão ou sinal de que algo havia acontecido. Seria um sonho, uma alucinação. Tentei encontrar o caminho de volta ao carro, mas a floresta parecia interminável. A cada passo, a mesma risada ecoava ao longe, me lembrando de que, seja lá o que fosse aquilo, não tinha terminado comigo. E talvez nunca tivesse.